Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Royal Motorsport. Meu nome é Wagner Costa e hoje a gente vai falar sobre o Fiat Tempra, o carro que revolucionou o mercado nacional. Foi o primeiro carro a ter motor multiválvula de fábrica, também foi um dos primeiros carros a usar o turbocompressor de fábrica aqui no Brasil. Isso revolucionou o mercado nacional, também revolucionou a imagem da Fiat aqui no Brasil, que até então só tinha carros compactos e populares, como o caso da 147, depois entrou ali a família da Fiat Uno também. Ambos esses carros eram carros compactos. A Fiat decidiu lançar o seu sedã médio aqui no Brasil, optou pelo Tempra na época, carro que tinha acabado de ser lançado lá na Europa também, e com isso eles decidiram rechear muito a Tempra de tecnologia para ela se sobressair no mercado e bater de frente com carros que já estavam consagrados aqui no Brasil, como o Volkswagen Santana e o Chevrolet Monza. Se você gosta do Fiat Tempra, tem alguma lembrança nostálgica do carro, não esquece de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar esse vídeo. Isso ajuda bastante a gente crescer aqui o nosso canal. Se você teve alguma experiência com o Fiat Tempra, bota aqui nos comentários também. E a gente nesse vídeo aqui vai falar sobre a história do Fiat Tempra, vamos falar sobre as configurações mecânicas, vou dar o meu ponto de vista aqui como mecânico dos acertos e erros que a Fiat teve na Fiat Tempra aqui. E a gente vai dar um saldo aí, um balanço no final. Vou dar minha opinião no final. Bem, eu vou começar pelo começo da história, que é o desenvolvimento da Fiat Tempra. Ela é um derivado do Fiat Tipo, que já tinha sido lançado lá na Europa em 89. Em 1990, a Tempra chega no mercado europeu. Por ser um carro intermediário na Fiat europeia, ela não é tão parecida quanto a nossa Fiat Tempra. Ela tem até um design que lembra bastante, mas o painel é diferente, a suspensão é diferente, a motorização é bem menor do que a nossa. Por ser o carro intermediário lá, ela não é tão recheada de tecnologia quanto a nossa também. Em 1991, quando a Fiat trouxe a Tempra aqui para o Brasil, ela fez uma coisa que, assim, raramente a gente vê acontecendo no nosso mercado nacional. Ela recheou a Tempra de várias tecnologias e deixou melhor do que a Tempra europeia, justamente porque a Tempra aqui seria o nosso carro topo de linha. Lá na Itália, lá na Europa, ainda existia a Fiat Croma, seria superior à Tempra. O que mudou da Fiat Tempra brasileira para a Fiat Tempra europeia, principalmente na parte de mecânica? Na mecânica, o carro sofreu reforços estruturais, logicamente, o asfalto europeu é muito melhor do que o nosso. A suspensão foi totalmente redesenhada, a brasileirada tem um multilink na traseira, o que deixa o carro com um conforto melhor, para você dirigir, um carro mais confortável. Em termos de desempenho, a gente recebeu um motor 2.0 8 válvulas, motor esse desenvolvido por Aurélio Lampredi, ex-engenheiro-chefe da Ferrari. Na época ele estava no grupo Fiat ainda e estava desenvolvendo motores para Fiat. O motor inicialmente era um 2.0 8 válvulas com duplo comando de válvula, tocado por correia dentada, gerenciado por um carburador. Essa primeira Tempra, lançada em 1991, ela já tinha muito mais conforto e desempenho que a Tempra europeia, mas não chegou a ser um sucesso instantâneo de venda quando chegou aqui. Nosso mercado nacional, ele, por mais que não pareça, ele era bem aquecido na época, em 1990, e a gente tinha um problema com desempenho no carro. A Tempra era um pouquinho mais pesada que os concorrentes e o motor com 99 cavalos não era o suficiente para fazer ela bater de frente com o Santana, com o Monza. Logo em seguida a gente recebeu o Ômega também no mercado. Isso obrigou a Fiat a repensar o projeto da Tempra logo de cara assim. E em 1993, pouco tempo depois da Tempra estar no mercado aqui brasileiro, surge a Tempra 16 válvulas, a Tempra Ouro. Era o carro top de linha.
com motor 2.0 16 válvulas. É basicamente o mesmo motor com um cabeçote 16 válvulas ao invés de 8 válvulas. Até o fato de ser duplo comando continua parecido. Então, muito da base da mecânica anterior deu para ser reaproveitada, só fazendo uma sofisticação desse sistema novo. E o grande diferencial é que agora o carro tinha um desempenho muito mais explosivo, principalmente em altas rotações. Esse Tempra 16 válvulas, ele vem com uma injeção IAWP8, mesma injeção dos carros importados Alfa Romeo e alguns Fiat lá de fora. Esse motor tinha 150 cavalos lá fora. Aqui no Brasil eles declararam 127 cavalos por questões de IPI, mas alguns testes davam conta de 135 cavalos aproximadamente. Então era um carro com desempenho muito bom, entregava bastante, tinha um preço competitivo e se tornou logo um queridinho do mercado. Por quê? Já recebeu freio a disco nas 4, recebeu também freio ABS. Isso tudo deixou o carro muito completo. Vidro elétrico automatizado, alarme, e o carro passou a se tornar uma opção muito melhor do que aqueles concorrentes que ainda estavam no mercado. O sucesso foi tão grande da Tempra de 16 válvulas, que a Fiat teve que repensar a questão do gerenciamento eletrônico do motor. Em 1995, ela, de acordo com a mudança também das legislações e a necessidade de todos os carros serem injeção eletrônica, sai o motor 2.0 8 válvulas carburado, entra o motor 2.0 8 válvulas com injeção monoponto. Uma injeção bem simples, mas já era mais eficiente que o carburador, deixava o carro mais econômico, deixava o carro com um desempenho um pouquinho melhor. Já a versão 16 válvulas, curiosamente, teve um downgrade aí nessa questão. Como a demanda pela Tempra 16 válvulas foi tão alta, a Fiat se viu na necessidade de modificar o sistema de injeção dela, porque era uma injeção importada, estavam tendo dificuldade de atender a demanda, precisava de uma injeção nacional, uma injeção mais simples para o carro aqui no nosso mercado. Eles colocaram a injeção IAWG7 na Fiat Tempra, que é inferior à IAWP8 das primeiras Tempras 16 válvulas. Ela é uma injeção semi-sequencial, ela é muito mais fácil e barata de você fazer a manutenção nela, mais fácil de você encontrar peças, mas diminui bastante a potência do carro. Tem relatos de que as primeiras Tempras assim, andam muito mais do que as Tempras 16 válvulas de 95 em diante. Para compensar isso, eles entraram com a Fiat Tempra Turbo também em 1995, a versão esportiva do carro, que tinha 165 cavalos. O motor era o mesmo 2.0 8 válvulas turbinado. Eu achei até um vacilo da Fiat não aproveitar e usar o próprio motor 2.0 16 válvulas turbinado, porque existia um Lancia Delta Integrale com 210 cavalos com esse motor. A Tempra poderia ter marcado mais ainda a época e se tornado lendária aqui no Brasil com um motor 16 válvulas turbo, mas a Fiat optou pelo 8 válvulas. Não sei porque, já era o suficiente para o mercado nacional, se tornou o carro mais veloz do Brasil e sustentou o recorde durante muito tempo de carro mais veloz nacional. E uma outra variação da Tempra que chegou no mercado em 1995 também foi a Tempra SW. O curioso é que a Tempra SW ela era basicamente uma tipo wagon, porque ela era importada diretamente da Itália, não foi produzida aqui em Minas Gerais como as outras Tempras. Então a suspensão era de Fiat tipo, até o motor 2.0 8 válvulas era o motor da tipo 2.0 8 válvulas SLX, que tinha injeção multiponto ao invés de monoponto, como a Tempra 8 válvulas. Inclusive esse motor tem uma outra diferença, que é o fato dele possuir duas correias dentadas. Ele tem a principal e tem uma pequenininha lá para o eixo de contrabalanço, coisa que não tem na Tempra, nunca teve. Então a Tempra SW é muito mais parecida com a tipo do que com a Fiat Tempra que a gente teve aqui no nosso mercado. A Tempra SW ficou até 96 e saiu de linha. Foi em 95 e 96, e a Tempra recebeu um novo facelift em 96, e agora o painel era diferente, o farol ficou mais afunilado, as séries foram diferenciadas, agora não era mais série prata e ouro, ela ia ter
a Tempra SX, HLX e Tempra Stile. A Tempra Turbo, se eu não me engano, também saiu de linha logo em 96 ou 97. Em 98, a Tempra recebeu a última reestilização dela. A Tempra Turbo saiu de linha e recebeu uma nova grade dianteira. Ficou até de gosto duvidoso. Essa última reestilização ela foi fabricada até 98. Todas as Tempras 99 que a gente tem aqui no mercado são fabricadas em 98. Modelo 99. E aí se encerra a história da Fiat Tempra aqui no Brasil, as versões. Foi no final apenas Tempras 8 e 16 válvulas disponíveis no mercado aqui. Não tinha mais a Tempra Stile ou a Tempra Turbo, nem a Tempra SW. Agora vamos falar sobre o carro em si. Eu tive a oportunidade de dirigir esse carro. Meu pai teve duas Fiat Tempra, uma 96 2.0 16 válvulas em 1998 e teve em 2005 outra Tempra 16 válvulas. Dessa vez era uma Tempra 98 HLX completona, com ar-condicionado digital, tinha computador de bordo. Vidro elétrico automatizado anti-esmagamento, alarme com levantamento de vidro automático. Era um carro muito bem equipado para um carro de 1998, confortável, tinha um desempenho legal. E assim, vamos falar agora do que a Fiat Tempra deveria ser e o que infelizmente a Fiat Tempra acaba sendo hoje em dia. A Fiat Tempra ela era para ser um carro muito confortável, mecânica relativamente simples, não é complicada. Um carro que não tem nenhum grande mistério ali para você conservar ele. Infelizmente, o que a Tempra acaba sendo hoje em dia? É um carro muito difícil de você encontrar em bom estado de conservação. A maioria sofreu com muito problema de corrosão. A chaparia da Fiat Tempra ela não é das melhores, ela acaba apodrecendo se não tiver cuidado de tomar conta para não ficar pegando chuva, não ficar no tempo. Se esse carro acaba ficando no tempo abandonado, ele apodrece. Já começa a ficar difícil encontrar alguns acabamentos desse carro. Parte mecânica dela também, apesar de não ser complexa, já está difícil de achar algumas peças desse carro. Independente da versão, se é 8 válvulas, se é 16. Logicamente, as 16 válvulas, as primeiras, são muito difíceis de achar. As Tempra 8 válvulas, 2.0, 8 válvulas SW, são muito difíceis de achar algumas peças da injeção eletrônica, alguns acabamentos. São carros que saíram pouquíssimas unidades. Tempra Turbo também não acha peça em qualquer esquina. Então, se você encontrar uma Tempra bem conservada, é um carro. Se você encontrar ela como você encontra na média, é um carro que provavelmente vai estar sambadão. Esse é o mais triste, apesar de ser um carro muito bom, é difícil de você encontrar uma bem conservada. Fora isso, é um carro que me traz muita nostalgia. É um carro muito gostoso de dirigir, macio, tem um desempenho satisfatório mesmo para os padrões atuais. Tem que levar em conta que principalmente as Tempras 16 válvulas, mesmo sendo um carro com um desempenho legal de alta, eles são meio fraquinhos em baixa rotação. É característica dos motores 16 válvulas da década de 90. Eles tinham um fôlego mais em alta mesmo do que em baixa rotação, mas é um carro muito legal, eu gosto bastante, marcou a época. Na minha opinião, é um carro que tem tudo para se tornar um clássico moderno. É um carro bem bonito, tem um design agradável, é confortável, tem um desempenho interessante, uma forma de dirigir muito próxima de um carro moderno, ao contrário de carros da década de 70 e 80. A Fiat Tempra ela é basicamente a forma de você dirigir um carro novo. E agora, em 2024, as primeiras unidades das 16 válvulas estão começando a bater os 30 anos, então você pode fazer uma placa preta. Isso com certeza ajuda bastante a valorizar o carro. Vai ter bastante gente procurando Tempra para recuperar também. Então, assim, é uma faca de dois gumes, né? É um carro legal. O problema é que na minha visão não pode acontecer com esse carro é começar aquele mercado de superfaturamento, a pessoa pegar uma Tempra toda detonada e começar a pedir uma fortuna nela, porque é uma Tempra, assim como a gente vê Opala sofrendo por isso, Maverick, às vezes o carro tá todo podre, o carro tá todo detonado e o cara tá pedindo uma fortuna num carro só porque é um Opala 1975 Coupé 6 cilindros. Beleza, o carro tá todo
todo podre, você tem que investir um caminhão de dinheiro nele, não tem acabamento, não tem elétrica, não tem mecânica, e o cara quer 20, 30, 40 mil num carro desse, alegando que depois de pronto o carro vai valer uma fortuna. Para mim isso não faz sentido, tem que ser algo condizente. Se o carro sim é muito bem conservado, está tudo funcionando, é um carro zero, em estado de zero, beleza, ele pode valer os 150, pode valer os 100 mil, mas se o carro está todo detonado, tem que ser vendido a preço de lixo, porque dá muito trabalho botar esses carros em dia. E um grande problema da Fiat Tempra, assim como vários outros carros da década de 90, é que você não encontra acabamento com muita facilidade para esses carros. Eles já são bem mais sofisticados do que os carros da década de 70 e, por incrível que pareça, os carros da década de 70 tem vários fabricantes fazendo aí lanterninha, friso, borracha, coisas que a gente não tem em vários carros da década de 90 e a Tempra é um deles. Você não consegue encontrar vários dos acabamentos internos porque simplesmente não existe nenhum fabricante fazendo. Para a gente finalizar, queria trazer algumas pequenas curiosidades. O nome Tempra deriva da palavra tempera, que se referia ao temperamento do carro. É um carro temperamental, de sangue quente, fazendo alusão à esportividade do carro. Desde sempre a ideia era ser um sedã mais voltado à esportividade. Um outro fato corrobora isso: o Tempra, que chegou aqui no Brasil com motor 2.0, era um Twin Can da Fiat, desenvolvido por Aurélio Lampredi, ex-engenheiro-chefe da Ferrari. É dele que vem a frase emblemática: motores não bebem, respiram. Para simbolizar o potencial desse motor, chegou a sair de produção de série um Lancia Delta Integrale com 210 cavalos. Esse mesmo motor 2.0, 16 válvulas turbinado, intercooler, isso em 1991. Talvez a gente não tenha dimensão da qualidade desse motor, porque logo em seguida chegou o Maré com o motor 5-Tech. Ele acabou ganhando uma fama muito grande aqui no Brasil. Ame ou odeie, o motor 5-Tech ele é referência em preparação aqui no Brasil. Mesmo que possa ser um carro que tem uma fama de quebrar, também tem a fama de render muita potência. Isso acabou deixando um pouquinho escanteado o Twin Can da Fiat. Talvez a falta de um motor 2.0 16 válvulas turbo no nosso mercado tenha feito as atenções se voltarem mais para o 5-Tech. E lembrem-se, aqui não passava de 182 cavalos a versão turbo do Maré Turbo. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu um trabalhão a gente editar e fazer isso tudo. Eu espero que vocês curtam, comentem, compartilhem aqui nesse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal. Queria trazer um recadinho importante. Nós estamos sendo patrocinados pelas molas Red Coil, fabricante nacional de molas esportivas. Se você quer dar um tapa no visual do seu carro, deixar ele com uma pegada mais esportiva, mas sem abrir mão do conforto e da segurança, acesse o site redcoil.br, confere se o seu carro está disponível lá, o joguinho de mola, tem um preço acessível, e para melhorar mais ainda, bota o cupom lá, Royal5, para você ganhar 5% de desconto. Assim você ajuda a gente manter o nosso canal. É um patrocinador, estamos fazendo um trabalho aí de divulgação para a marca deles, e você comprando com o cupom Royal5 sinaliza que o nosso trabalho está sendo bem feito aqui na plataforma. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e até a próxima.